E aí galera, beleza? Vou falar aqui hoje um pouquinho dos tipos de estudo. O que é que você pode fazer e como você deve estudar para obter uma nota boa. Eu passei recentemente em medicina e prometi que ia compartilhar muitas coisas legais com vocês aí. E vou pedir para vocês se inscreverem, deixarem um like porque vai ter muito mais conteúdo e tal. E também não se esquecerem de seguir o meu Instagram, Edvlogmayhem. Vamos começar. Galera, primeiro de tudo vocês têm que entender que existem fases diferentes de estudo. A fase de aprendizado, a fase de fixação e a fase de revisão. Essa é uma classificação que eu gosto de fazer para poder separar os tipos de estudo e utilizar o mais coerente em cada uma dessas fases. A fase de aprendizado é o primeiro contato com o conteúdo. Não é mesmo? Você vai estudar ali pela primeira vez, então você vai ter que ter um aprendizado. Fixação é para você testar e fixar o que você aprendeu. E a revisão é realmente relembrar, porque existe uma curva de esquecimento, vocês devem saber, você tem que estar sempre relembrando o assunto para... A coisa essencial é você saber a natureza de cada área do Enem. Começando com a área de ciências humanas, a gente pode perceber que ela é uma área mais teórica e menos prática. E com um vasto repertório, você precisa saber muitos termos, você precisa saber muito contexto do que está acontecendo em cada época histórica. Sim, isso para os quatro, hein? Não só história, geografia, filosofia, sociologia, que também cai. É uma área que principalmente você tem que ter uma criatividade enorme para fazer relações com o que está acontecendo. Já a natureza é a área mais conteudista de todas e também a mais equilibrada. Ah, como assim? Você tem que saber um enorme repertório, uma enorme quantidade de assuntos e de termos, mas também você tem que saber a prática. No caso, questões que envolvem cálculos. As questões aqui, elas são um pouco mais importantes do que na área de humanas. Você não pode só saber teoria e relação. Ou seja, você tem que estudar muita teoria, saber muito repertório, mas também tem que ir ali no ímpeto prático de fazer as questões muito bem. Linguagens, eu considero ela uma prova bem peculiar, porque você não precisa saber o tanto de conteúdo que você tem que saber em natureza e em humanas, mas linguagens também, você também não pode ficar sem saber a teoria, principalmente a partir de literatura, você tem que estudar quase como se fosse humanas. Entender como funciona a própria linguagem da prova já vai te fazer entender bem como é que funciona a linguagens, então você tem uma preocupação maior em questões para a área de linguagens, mais questões estilo Enem, para você praticar. E por fim, a parte de matemática, que é meramente prática, gente. Matemática é prática, é fazer questões. Não tem para onde correr. Bom, eu vou focar na ordem, né? Aprendizado, fixação e revisão. Videoaula ou aula. Bom, aqui é ideal para a fase de aprendizado. Serve para qualquer área assistir videoaula. Se você está estudando pela primeira vez, é ideal que você veja videoaula por causa da didática, por causa da facilidade, por causa do tamanho. Além do mais, é muito importante para pessoas que conseguem aprender visualmente. Para aprendizagem, é ideal, para qualquer área, é coringa isso aqui. Assistir videoaula é basicão. Para fixação, não serve você ver videoaula para fixação, porque fixação é prática. Você tem que praticar. E para revisão, existem métodos muito mais eficientes do que você ver uma videoaula. E esses métodos vão ser explicados aqui ainda nesse vídeo, fica aí. Outro método para aprendizagem, que é muito mais aprendizagem, é a leitura. Você lê um PDF, você lê um livro, você lê até mesmo um resumo. A leitura é um jogo muito mais avançado do que ver uma videoaula. Você concorda comigo que, em um primeiro momento, é mais fácil você ver alguém te ensinando do que ir lá e tentar se ensinar? Então, ela é um método de aprendizagem mais avançado. Por exemplo, para alunos que estão no segundo ano de cursinho ou tentando uma faculdade para o segundo ou terceiro ano, é mais interessante você ler. Porque você lendo um bom material, ele vai cobrir mais pontos do que uma videoaula, geralmente, né? O material ele tem mais detalhes e aí você pode pegar esses detalhes lendo um bom material. É muito importante também adquirir a habilidade de ler, de estudar por leitura, pessoas que querem focar em linguagens e humanas. Porque são duas provas que exigem muito da interpretação e tudo mais. Porém, não significa que você também, que é iniciante, não pode usar leitura. Pode, se você tiver afinidade. Passando para a parte de fixação, o primeiro método de estudo aqui que eu vou citar é a questão da escrita, é a questão de estudar fazendo resumos. É muito interessante,
Eu adoro estudar fazendo resumos. Agora, os resumos, eles precisam ser eficientes. Se você é uma pessoa assim mais lenta para estudar, você precisa começar a se ater a isso. É muito interessante os resumos para a fixação de matérias que requer muito repertório, muita teoria, que são as ciências humanas e as ciências da natureza. Linguagens, para Enem, nem tanto. Nem tanto. Algumas coisinhas sim, mas o mais interessante é você fazer questões estilo Enem. Matemática, nem pense. Nem pense em ficar fazendo resumo. Você vai perder o seu tempo, vai focar em suas questões. E o resumo, ele é um aprendizado cumulativo. Por quê? Porque você pode pegar o seu próprio resumo e ler depois como revisão. A leitura em forma de revisão, não só aprendizagem. Não é mesmo? Uma coisa muito importante sobre os resumos é você adquirir a sua própria linguagem de estudo. No momento que você faz o resumo do seu modo, você aprende um modo único de estudar, só seu, e que serve para ti, e que te diferencia de outros candidatos. Outro método de fixação muito interessante é o ensinamento. É você ensinar o que você aprendeu. Para falar a verdade, funciona para todas as áreas. Você pode ensinar para você mesmo. Como? Fazendo uma gravação de áudio e guardando. Aí você grava as suas próprias teorias que você aprendeu, as suas próprias observações. É muito interessante, você pode utilizar depois para ouvir. É um resumo em forma de áudio. E o áudio também ele é mais abrangente. Você pode fazer isso para matemática, você pode falar para você mesmo o macete, entendeu? Ele é mais complexo gravar. Ele é mais complexo. Ele é uma fixação que eu gosto de fazer por último, depois de fazer questões e depois de resumir. Caso eu precise estudar realmente uma matéria complexa, tal como as matérias de natureza. Eu fiz muito para passar em medicina. Fechando aí a tríade, né, pessoal? Temos a realização de questões. Bom, a realização de questões a gente faz para todas as áreas, para todas as 4 áreas. Porém, tem uma área em especial que a realização de questões é basicamente o estudo todo, que é a matemática. Tanto para aprendizagem, tanto para fixação, tanto para revisão. Então, é assim que se estuda matemática, não tem segredo. Por matérias de grande repertório, as questões elas não têm tanta importância quanto outros tipos de fixação. Como, por exemplo, você fazer um resumo, como, por exemplo, você fazer um áudio, você até mesmo ouvir um podcast. É mais sobre saber fazer relações. As questões já em natureza são tão importantes quanto o resumo, porque cai muita coisa de cálculo. Português também. Acredito que para português no Enem, para linguagens no Enem, a realização de questões seja o método de fixação mais importante de todos. Porque a prova de linguagens do Enem ela é única. Não tem muita coisa para estudar, exceto a parte de literatura. Mas a parte de português em si, conotação e denotação, variedade linguística, figuras de linguagem, função das linguagens e mais algumas coisinhas, não é muita coisa. Aí você estuda aquilo ali, faz o seu resumo, etc. Daquele aparato teórico todinho e foca em fazer as questões de linguagem. Estudar por questões de linguagens é interessante, mas você tem que ter um foco teórico maior do que matemática. Questões também são um ótimo método de revisão, para além de um método de fixação. Por fim, os tipos de estudo mais interessantes para revisão. Eu vou trazer aqui agora o podcast, né? Que ainda não é muito popular, mas é muito interessante para você revisar as ciências humanas, sim. A área do Enem que você tem que ter a maior criatividade é ciências humanas. É sobre linkar contextos. Ciências humanas é sobre linkar contextos. Saber os termos e linkar os contextos. Então é muito interessante você ouvir opiniões diversas. Podcasts que tem assim, de opinião mesmo, de causas sociais, de coisas que estão acontecendo no momento, tipo geopolítica, ou até mesmo focado na teoria, né? Também aqui, ó, flashcards, post-it para colocar na parede, serve para qualquer coisa, né? É como se fosse um resuminho, é um resumo resumido, para você ter essa revisão ativa sempre. Fazer aqui os flashcards, serve para todas as matérias, muito interessante para matéria de cálculo, viu isso aqui? Muito interessante para matéria de cálculo, você anotar as fórmulas, para você não ter que ficar desenvolvendo fórmula no meio de uma prova do Enem, gente. Tempo no Enem é seu pior inimigo. É um método de revisão interessante para todas as matérias, especialmente as de cálculo. Então, gente, gostaram? Esses foram os métodos que eu utilizei para passar em medicina. No geral, eu gosto de dividir matérias que tem que estudar repertório e matérias que tem que estudar por questões. As que tem repertório realmente são ciências humanas e natureza. Por questões, mais matemática e linguagens, né?
sendo que natureza também você tem que fazer questões. Natureza, né? Ciências da natureza, a prova mais complexa do Enem. Isso eu não tenho dúvida alguma. Bom, gente, se você gostou desse conteúdo, se você foi ajudado, eu só vou te pedir mesmo como agradecimento que você se inscreva. E se você quiser ter mais conteúdos, mais leves, mais rápidos, mais resumidos, eu faço muita coisa também no meu Instagram, @medvlogmayhem. Vocês sintam-se à vontade a seguir. E é isso aí, gente. Bora estudar, vem?